Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações, olá e bem-vindo à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris Deluca. E eu sou Will Santos e obrigado pela sua atenção. No último programa, nós falamos sobre os dons que o Pai concedeu para transformar almas de pecadores que estão profundamente mergulhados no pecado, em santos, refletindo perfeitamente a imagem divina e prontos para viver com Ele em seu reino eterno na terra renovada. E falamos que existe o dom do perdão e que todos estamos cientes disso. Também existe o dom da obediência, que é também um presente. E o programa de hoje, Escondido com Cristo em Yahuwah. Mas, no programa de hoje, eu gostaria de falar sobre uma realidade diferente. Ela é mencionada em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Yah. Oculto juntamente com Cristo em Yah. Essa declaração realmente me intriga. Estamos falando aqui de uma realidade diferente que acho que todo cristão gostaria de tomar parte dessa oportunidade. Mas o que isso significa? E como podemos fazer parte dessa experiência? Will? E eu estou radiante por ter a chance de falar sobre esse assunto no programa de hoje, Chris. E você está certo, é uma experiência incrível e também o segredo para ser transformado à imagem divina. Esta é a preparação que Yahuwah proveu para que deixemos de ser pecadores e vivamos com Ele para todos sempre na terra renovada. E quando, Chris, você ouve a palavra evangelho, o que vem à tua mente? Bem, eu penso em perdão, porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que é o que a maioria de nós pensa, que é no perdão. Mas a salvação é muito mais do que isso. É transformação. É ser um com o Yah e estar tão intimamente conectado com Ele que seus propósitos são nossos propósitos e suas motivações são nossas motivações. Como também seus gostos são nossos gostos. E, por fim, o que desejamos é o que Ele deseja. Obviamente, nunca seremos capazes de gerar de alguma maneira dentro de nós esse nível de santidade ou harmonia com Yah. Sim, isso tem que exclusivamente ser um presente. Sim, tem que ser. E esse dom é a experiência de viver oculto com Yahushua em Yah. Vamos voltar a Colossenses e ler esse versículo no contexto, mas vamos começar no capítulo anterior, Colossenses 2, e comece no versículo 6 e leia a partir daí. Tudo bem. Diz, abre aspas, ora, como recebestes Cristo Yahushua, o Senhor, assim andai nele. Fecha aspas. Quando você entregou seu coração a Yahuwah pela primeira vez, como você aceitou a Cristo? Eu o aceitei pela fé. Exatamente. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a mesma fé que nos impulsionou a iniciar a nossa caminhada cristã será a mesma que nos manterá em nossa caminhada cristã. E isso é bastante difícil de aceitar, não é mesmo? O que eu quero dizer é que nós aceitamos pela fé no começo, mas depois temos essa ideia de que nossa abnegação, um estilo de vida austero, nosso sangue, suor e lágrimas, seria um conjunto de ações que nos manteria em nossa jornada cristã. Mas não é assim que acontece. E o que Paulo está dizendo aqui é que qualquer coisa além da fé sempre resultará em fracasso. Assim como a fé deu o pontapé de nossa jornada, ela deverá sustentar nossa caminhada cristã. Ok, próximo verso. Ok. Nele radicados e edificados e confirmados na fé,
tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quando nossa experiência espiritual está enraizada e fundamentada na fé, nas promessas de Iá, teremos uma experiência abundante e crescendo em ações de graças. Próximo verso, por favor. Ok. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestades. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Em Yahushua habita toda a plenitude de Yahweh. Seu caráter puro, sua paciente força e resistência em face do ódio e recriminação, sua bondade amorosa, sua resistência ao mal, está tudo ligado a Cristo e disponível a todos os pecadores por meio da fé. Agora, a próxima parte é muito importante. Ela explica como isso é feito e é a base para o versículo que você leu em Colossenses 3. Leia, por favor, Colossenses 2, versículos 12 a 15. Tá, ok. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso não é como muitos cristãos presumem ensinar que a lei de Iá foi pregada na cruz. Pelo contrário, em Romanos 7, o próprio Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O que foi pregado na cruz foi nosso registro ou histórico dos pecados outrora praticados. Você se lembra, Cris, o que os soldados pregaram acima da cabeça de Yahushua em face de sua crucificação? Ah, sim, lembro. Estava escrito em 3 idiomas diferentes e dizia Yahushua, Rei dos Judeus. É dessa forma que eles faziam naquela época. Eles escreviam a lista de crimes dos acusados e a pregavam lá para que todos pudessem vê-la. Agora, não desmarque o que estamos lendo lá em Colossenses e vá para 2 Coríntios 5 e leia o versículo 21. Tá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yahuwah. E Yahushua foi enviado para assumir o nosso pecado. Ele foi pregado na cruz como um criminoso digno de morte e assim ele levou sobre si o registro de nossos pecados até o madeiro. Isso é o que foi pregado na cruz e é o que permite que seu sangue cubra o registro de nossas faltas. Tudo isso que ocorreu é algo que a mente humana não consegue conceber. Sim, é verdade. Então, pela fé, morremos com Cristo e aceitamos por meio da fé sua morte em nosso favor. Por meio da morte de Cristo, Yahuwah aceitou esse sacrifício em nome de cada pecador. E, em primeiro lugar, foi por isso que ele ofereceu seu Filho e o colocou em nosso favor. Agora, cabe a nós se queremos ou não aceitar sua morte em nosso favor. O batismo é um símbolo que representa a morte. Quando somos enterrados por meio das águas batismais, essa é uma morte simbólica. Na verdade, me dê apenas um segundo. Acho que é um versículo na Bíblia que diz a mesma coisa. Aguenta aí que eu vou procurar aqui. Está aqui. É o de Romanos 6, começando no versículo 1, que diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Yahushua fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sim, é isso. Aqui está descrevendo como é a operação da graça.
Pela fé morremos com Yahushua e aceitamos sua morte em nosso nome. Então, assim como ele ressuscitou, somos ressuscitados para andar em novidade de vida, na qual nós, como Cristo, obedecemos pela fé, vivendo assim da forma como Yah quer que vivamos, que é por meio da fé. Me desculpe te interromper, mas essa é uma passagem fantástica. Continue, por favor. Não, tudo bem. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Yah. Obrigado por ler essa passagem, Chris. E é isso que significa morrer com Cristo e viver com ele. Agora vamos voltar para Colossenses 3, versículos 1 a 4. Tá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Yahuwah. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Yah. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando pela fé aceitamos a morte de Yahushua em nosso favor, sua ressurreição se torna nossa também por meio da fé. E é isso que significa estar oculto com Cristo em Yah. Quando nossas vidas estão ocultas ou escondidas com Cristo em Yah, é mais do que apenas sua morte que é a nossa morte, mas também sua vida. Sua obediência é nossa também pela fé. A obediência é imprescindível. Nós não podemos simplesmente dizer que ela foi pregada na cruz, porque, como você apontou, o que foi pregado na cruz não foi a lei de Yah, mas nossas ofensas contra a lei de Yah, o registro das muitas vezes que nós a transgredimos. É isso aí. Agora você poderia procurar para nós Apocalipse 22, versículo 14. Este é o último capítulo do último livro da Bíblia. Isso foi escrito décadas após a morte, ressurreição e ascensão triunfante de Yahushua ao céu. E o que diz esse verso? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Obediência aos mandamentos de Yahweh é o pré-requisito para a entrada na Nova Jerusalém. E não podemos pensar em nada menos que isso. O próprio Cristo foi obediente à lei divina. Vamos dar uma olhada rápida em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Esta é a obediência relatada no Novo Testamento da qual estamos falando aqui. Você já encontrou? Se sim, comece a ler essa passagem. Ok. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso não é impressionante? Yahushua se tornou o autor da salvação eterna para todos os que, o quê? Apegar-se pela fé, a crença de que não precisam mais obedecer? Não é isso. Apegar-se pela fé, a crença de que a lei foi pregada na cruz? Também não é isso. Não, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que o obedecem. Satanás sabe que as condições para a vida e a morte eterna nunca mudaram: obedecer e viver, desobedecer e morrer. Ele é responsável pela confusão instalada sobre a questão da lei divina. Por um lado, você tem muitos cristãos devotos que acreditam que, nesta vida, eles devem se resguardar de qualquer pecado para serem salvos, uma vez que eles têm o desejo sincero de honrar a Yah e fazer o que é certo. Mas, por outro lado, é muito fácil para esse grupo de cristãos verem-se mergulhados em um atoleiro de um tipo de salvação por meio de obras. Claro que sim. Yahuwah é santo e eles sabem que não possui ainda essa condição. É óbvio que, se eles o amam, eles procurarão viver suas vidas em conformidade com o que eles pensam ser a vontade do Pai.
correto, mas em vez de fazer isso por meio da fé, que é a única maneira aceitável de agradar a Iá, eles se concentram em esforços cada vez mais abnegados, a fim de que alcancem a santidade. Isso quase se torna uma santidade por abnegação. Na verdade, eu conheci alguém que achava que rir demais era errado. O quê? Como assim? Bem, o raciocínio era que, uma vez que vivemos em tempos solenes, tudo o que é superficial e engraçado é insignificante e uma negação dos tempos solenes em que vivemos. A que ponto chegamos? Bem, isso é triste. Ficar carrancudo não é como nos tornaremos santos e certamente não é um bom reflexo da alegria e paz que Yahweh traz a cada coração que o aceita. É verdade. Faremos uma pausa rápida, queridos ouvintes, e voltaremos já já! A grande esperança de todo cristão que já se estendeu por quase 2000 anos é estar vivo para ver o retorno do Salvador nas nuvens de glória. 1 Coríntios 15 promete que os justos que morreram serão ressuscitados e os que ainda estiverem vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Mas e então? O que acontece depois? Para descobrir sobre isso, procure pelo título O Reino Milenar no Céu ou na Terra, no www.worldlastchance.com/português. Eu posso te garantir, querido ouvinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. Mais uma vez, o título é O Reino Milenar será no céu ou na terra, no www.worldlastchance.com/português. O futuro que o espera está além de sua imaginação. Will, você estava falando sobre um grupo de cristãos que, embora devotos e sinceros, equiparam uma vida santa a um estilo de vida austero e abnegado. Mas há outro grupo que cai na vala, por assim dizer, de outro extremo. Se a verdade é o caminho estreito e que leva à cidade eterna, Satanás não se importa se cairmos na vala da direita ou da esquerda, desde que estejamos fora do caminho estreito e que nos leva a essa cidade. Essa é uma boa maneira de colocar essa realidade. E sim, o segundo grupo de cristãos, certamente também sinceros, mas que levam essa situação para um outro extremo. Eles veem claramente a impossibilidade de qualquer ser humano caído viver uma vida sem pecar e, portanto, uma vez que é obviamente impossível viver dentro dessa condição, eles insistem que Yahweh não requer mais a obediência. O bom e velho engano de que a lei foi pregada na cruz. É isso. E a tática é, se for algo impossível de ser vencido, apenas diga que isso não é mais passível de ser observado. Mas ambos os grupos estão errados. Abra Chris em Apocalipse 14. João viu aqueles que venceram essa turbulência. E ele deu uma bela descrição desse grupo. Vamos começar com os versos 3 a 5. Ok. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Yahweh e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Essa não é uma descrição impressionante? Este grupo especial de redimidos é descrito como virgens. Agora aqui estão sendo usados alguns símbolos, e então não nos é dito que devemos nos tornarmos virgens literais. Em vez disso, está dizendo que devemos nos tornarmos virgens espirituais. Nas Escrituras, uma igreja pura é descrita como virgem e a noiva de Cristo. E uma meretriz ou prostituta é uma igreja impura e que ensina o erro. Os redimidos são virgens porque eles têm uma fé pura. Mais tarde, João afirma inequivocamente que os remidos guardam a lei divina.
Leia Apocalipse 14, verso 12. O que João diz lá? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Iá e a fé em Yahushua. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Iá e têm a fé em Yahushua. Nós não podemos ter um desses requisitos e não ter o outro. Na verdade, embora seja verdade que a obediência é necessária, é igualmente verdade que ninguém com uma natureza decaída poderá realmente render obediência. E é aqui que entra a fé em Yahushua. Vamos agora voltar lá para Apocalipse 3. E enquanto você procura por essa passagem, Chris, eu vou ler Romanos 12, verso 3. Observe o que esse verso diz sobre a fé. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Yahweh repartiu a cada um. Hora de um teste rápido. O que o verso que acabamos de ler diz sobre a fé? Que Yah concedeu a todos o dom da fé. Sim, a medida da fé. Tudo bem. E você já está aí com Apocalipse 3, Chris? Vamos ler agora o que Yahushua disse aos laodiceanos. Comece pelo versículo 14. Ok. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Iá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porém, és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esta é a igreja da última geração. Nós acumulamos mais conhecimento do que em qualquer outro momento desde a igreja apostólica. Mas tudo o que fizemos com essas ricas bênçãos espirituais foi nos tornarmos espiritualmente orgulhosos e complacentes. E Yahushua exorta-nos a chegar-nos a Ele com o colírio do discernimento espiritual, com um manto branco de sua justiça e qual foi a terceira coisa? E com ouro refinado pelo fogo. Essa é a simbologia da fé de Yahushua. Somente sua fé foi purificada no fogo da aflição em uma medida incomensurável. Sim, todos nós recebemos uma medida de fé, e essa fé é suficiente para acreditarmos que se formos a Iá e pedirmos pelo ouro da fé de Yahushua, ele nos será concedido. Este é um ponto de vital importância, porque é somente pela fé que podemos viver com Cristo em Iá. A única maneira pela qual alguém pode almejar ser considerado obediente à lei divina e um guardião da lei será por meio da fé. É isso. Portanto, procure não colocar em sua mente, caro ouvinte, que isso tem a ver com não rir ou ser reverente, ou até viver uma vida mais abnegada do que qualquer outra pessoa que você conheça. Temos a tendência de fazer isso, não é mesmo? Assim que desviamos nossos olhos de Cristo e colocamos nossos olhos em nós mesmos, nós começamos a fazer essas comparações esdrúxulas. Sim, e isso é ridículo. Em última análise, não importa se sua vida é 97% ou apenas 3% correta. Se você precisa da justiça de Yahushua aplicada a 3% de sua vida ou 97% sem ela, você de qualquer maneira estará perdido. Todos nós precisamos de um Salvador. E a única maneira de sermos salvos é exercer a fé que nos foi dada, pedindo o ouro da fé de Cristo provado no fogo e aceitá-lo. Novamente, é somente por meio da fé. Isso é verdade. Não há espaço para comparações ou vanglória quando você percebe que, independentemente do quão bom você seja, você ainda estará perdido sem o Salvador. Vamos envolver nossos esforços em estarmos escondidos com Cristo em Iá. Você poderia explicar um pouco mais, Will, o que isso significa? Estar escondido com Cristo em Iá significa estar totalmente submerso pela fé no sacrifício expiatório e de que os nossos pecados são cobertos pela justiça de Yahushua. E entenda, querido ouvinte, que isso não é apenas para pecados outrora praticados. É também por aqueles pecados, imperfeições e falhas que são o resultado natural de termos uma natureza decaída. E todos nós temos uma natureza de pecado, não é verdade?
todos os que se esconderam com Cristo em Iar, em ocasião da volta de Yahushua, serão dotados de uma natureza superior. Como acontece com todas as outras coisas de que precisamos, Yahuwah proverá um escape concernente às faltas, caso as tenhamos. Na volta de Yahushua, Yahuwah nos dará novos corpos e uma natureza superior. Então, e somente então, viveremos uma vida completamente sem pecado. Paulo descreve este momento maravilhoso em 1 Coríntios 15. Você poderia voltar lá e ler os versículos 50 a 53, Cruz? A passagem é de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Tudo bem, diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Iá, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja revestida da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que promessa poderosa que nos anima para um futuro que promete ser desesperador. Vejamos como isso funcionou na vida de Davi. O que vem à tua mente, Chris, quando você pensa nele? Creio que me vem à mente o nome do grande Golias. Um rapaz que era um pastor de ovelhas e também um rei, um homem segundo o coração de Iá. Sim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Iá, mas ele também foi um polígamo, mentiroso, adúltero e assassino. Isso é verdade. Tendemos a ignorar essas coisas, não é mesmo? E ainda, apesar das muitas de suas falhas, as Escrituras dizem que ele era um homem segundo o coração de Iá. E você sabe por quê? Porque ele se arrependeu? Sim, e também porque ele amava a lei de Iá. Esquecemos que a lei de Yahuwah não é uma grande lista de coisas que devemos ou não fazer. É uma transcrição de seu caráter. E o que João diz que é o caráter de Iá? 1 João 4, versículo 8 diz: Aquele que não ama não conhece a Iá, pois Iá é amor. E Davi sabia disso. Ele escreveu o Salmo 119, que é uma longa canção sobre as belezas da lei de Iá. Leia, Chris, por favor, o Salmo 119, versículo 97. Diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quantas pessoas hoje em dia têm uma visão tão sublime da lei de Iá? Não acredito que muitos, pois não temos a tendência de colocá-la no mesmo nível que o seu amor. Não, mas Davi tinha. Se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Iá e deleitar-se em sua lei e em seu caráter, você precisa gastar tempo em sua palavra. É muito simples e é uma escolha pessoal e diária. E se quisermos ser como Yahuwah, por que não gastaremos tempo em sua palavra, meditando em sua lei? Escute o que eu vou ler agora, Will. Está no Salmo 19, versículo 7. Diz: A lei de Yahuwah é perfeita e restaura a alma. O testemunho de Yahuwah é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando escolhemos gastar tempo na palavra de Iá, seu Espírito nos transforma e nosso Criador se torna nosso recriador. Eu sei que citamos muito o texto de Ezequiel 36, 25 a 27, mas é que ele fala muito fundo aos nossos corações. Deixe-me lê-lo de novo. Yahuwah está falando aqui, ele diz, abre aspas, Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quanto mais tempo gastamos na palavra de Iá e na contemplação de seu caráter, mais tempo teremos para contemplar seu amor. É simples assim. E quando atingirmos o ponto de não desejarmos nada mais do que estarmos em unidade com Ele, Ele aceitará essa atitude como sendo o nosso melhor, assim como o nosso maior esforço. Todos nós temos pecados e falhas, uma vez que todos temos uma natureza decaída. Mas quando nosso anseio mais profundo é ser um com Iá, essas falhas serão simplesmente vistas como meras falhas e não atos de rebelião inconsequentes, ou seja, elas não serão creditadas contra nós.
A vida perfeita de Yahushua é então creditada em nosso favor. Paulo descreveu esse processo em sua carta aos Romanos. Você poderia ler Romanos 4, versículos 5 a 8, por favor? Ok. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Iá atribui justiça. Independentemente de obras, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Iahua jamais imputará pecado. Isso é uma coisa incomensurável de se avaliar. O sangue de Yahushua cobre nossos pecados, além de sua perfeição cobrir nossas imperfeições. Sua perfeita obediência à lei e à vontade de Yahweh cobre nossos erros e falhas, a fim de que Yahweh nos veja como guardando perfeitamente seus mandamentos. Mesmo assim, aqui neste mundo, onde caminhamos em sentido de alcançarmos a salvação, continuaremos a ter um ponto ou outro em que falhamos devido à nossa natureza caída. Correto. A obediência de Yahushua é acreditada em nosso favor, pois somos considerados obedientes e dependentes do Pai por meio da fé. É esse presente incrível que permite que nossos nomes sejam mantidos no livro da vida do Cordeiro. É a perfeita obediência de Yahushua acreditada em nosso favor, como também estarmos escondidos com Cristo em Iá e totalmente submersos na justiça de Cristo, que nos dá o direito de entrar na Nova Jerusalém e termos o direito à árvore da vida. Verdadeiramente, nossa salvação é inteiramente devida à graça de Iá e seu amor que nos é dado sem nenhum custo. Fiquem ligados, caros ouvintes. A seguir, teremos a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você alguma vez na vida já presenciou um terremoto? E o que você fez? Você correu para fora com medo que sua casa ou apartamento desabasse? Você estava ciente do que estava acontecendo? Ou isso aconteceu à noite enquanto você dormia, vindo a descobrir somente no dia seguinte por meio dos noticiários? Qualquer um que já tenha sobrevivido a um terremoto de grandes proporções diria o seguinte: aquele terremoto mudou minha vida para sempre. Os terremotos têm este poder caso eles causem estragos e destruição sem precedentes. Mas, mais do que destruir mobílias, danificar pertences de extremo valor sentimental, assim como fotos de família, eles podem levar os que sobreviverem a se questionarem o que eles farão de suas vidas e quais são suas prioridades. Será que a partir daquele momento suas prioridades passarão a ser outras? O livro do Apocalipse nos revela que entre o tempo presente e os dias finais deste mundo, haverá 5 terremotos de grande magnitude que terão seu lugar para um propósito específico: advertir para os eventos importantes que ocorrerão no desenrolar dos eventos finais. Esses terremotos ocorrerão a fim de despertar e advertir a todos para os tempos em que estaremos vivendo, para que possamos sondar nossos corações e colocar nossas prioridades no que realmente importa. Nós não precisaremos ser pegos de surpresa por esses eventos, uma vez que a Bíblia é muito clara sobre isso. Ao presenciarmos todos esses terremotos e os eventos que os cercam, nós, de antemão, saberemos o que nos aguarda. Se você gostaria de saber o que Yahuwah já nos tem revelado sobre os terremotos que sobrevirão em um futuro próximo, visite nosso site. Acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio intitulado Alerta: 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas. Yahuwah quer que saibamos o que nos aguarda. Ouça o episódio Alerta: 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas no www.worldlastchance.com/português e você também poderá ouvi-lo no YouTube.
é hora de respondermos a uma pergunta da nossa caixa de mensagens diárias. Shanshai, de Lampang, Tailândia, tem uma pergunta para nós. A Tailândia é um lugar que eu realmente gostaria de visitar algum dia desses. Verdade? Mas por que a Tailândia? Bem, eu acho esse país incrível por sua cultura. Você sabia que tanto o menor mamífero quanto o maior peixe do mundo são encontrados na Tailândia? Não, eu não sabia disso. E qual é o menor mamífero do mundo? Algum tipo de macaco ou algo do tipo? Não, na verdade é um morcego. Se trata do morcego-abelha. Uau! E só pelo nome podemos imaginar o quão pequeno ele deve ser. E seria muito divertido de ver esse pequeno animal. Bem, Shanshai escreve: estou realmente lutando para saber como lidar com um dilema moral em meu trabalho. E eu não sei como resolver isso. Alguma dica ou conselho? Uau, isso não vai ser fácil de responder. Ele não escreveu nenhum outro detalhe que pudesse nos ajudar a respondê-lo, certo, Will? Na verdade, ele está perguntando como resolver um dilema moral, e não apenas um dilema que seja particularmente dele. E aí? Bem, essa é uma boa pergunta, porque todos nós, em algum ponto ou outro, enfrentamos um dilema moral e nem sempre é fácil saber o que fazer quando nos concentramos apenas na essência moral de uma situação. Eu não entendi o que você quer dizer com o que você acabou de falar. Como cristãos, devemos ser as pessoas que devemos ser, moralmente falando, os mais corretos possíveis. Talvez sim, Chris. Você está com aquele teu dicionário antigo? Procure, por favor, pela palavra moral e veja o que diz. Tudo bem, eu não sei aonde você quer chegar com isso, mas você me deixou curioso. Vamos ver. Ok, moral. Diz, abre aspas, conduta, comportamento, curso de vida em relação ao bem e ao mal, fecha aspas. Tudo bem, e moralidade é defendida como a qualidade de estar de acordo com os padrões de direito ou boa conduta. É um sistema ou coleção de ideias que envolvem condutas corretas e incorretas. Eu ainda não vejo nenhuma contradição de que os cristãos deveriam ter uma moral elevada. O problema é que a moral é influenciada por nossas culturas. Você e eu estamos em uma posição privilegiada para olhar para o mundo de uma forma global, uma vez que a WLC é um ministério mundial. Transmitimos para quantos idiomas no momento? 8 idiomas diferentes? Para 9 idiomas. Tudo bem, 9. A moral varia de acordo com a cultura de cada povo. Você pode dar um exemplo? O que eu quero dizer é que o que é certo e o que é errado, não é isso? Isso depende se você está falando de moral ou princípios. Vejamos, por exemplo, algo que se aplica amplamente em todo o mundo e que qualquer cultura basicamente tem essa prática. Temos a corrupção política e encontraremos essa prática em qualquer lugar. Mas aqui está o que é interessante. Os países mais pobres do mundo, aqueles onde os políticos pegam o que podem obter e compartilhar com seus comparsas, têm um conjunto de moral diferente da maioria dos países mais ricos do mundo. Eu não sei o que pensar sobre isso, Will. E como você pode culpar um país inteiro por uma parcela de funcionários corruptos que estão no topo da pirâmide? Eu não estou culpando os indivíduos em si. Eu estou culpando a moral que cresce nas culturas desses países. O que você quer dizer com isso? Eu estou falando aqui de uma forma generalizada, mas se você prestar atenção ao redor do mundo e verificar os países mais pobres, você encontrará culturas onde há muita corrupção no governo em todos os níveis. Inclusive, você encontrará uma cultura que abraça a política do favoritismo. Todos estão dispostos a fazer tudo o que podem e eles ajudarão seus amigos e os amigos de seus amigos onde e quando puderem, independentemente de ser ou não tecnicamente legal fazê-lo. Na verdade, houve um estudo informal feito sobre isso. Nesses países, se um grupo de amigos sai junto e digamos que estejam bêbados, pois passaram um pouco da conta, e aí eles se envolvem em um pequeno acidente de carro, nada muito grave. Ninguém ficou ferido, mas o outro carro ficou danificado. O que eles descobriram foi que o grupo de amigos faria de tudo para proteger o amigo que estava no volante e tentariam livrá-lo da culpa. E até sairiam dali e deixariam o proprietário do carro resolver sobre os danos sofridos. Eles nem mesmo passariam seus contatos ou algo do tipo e não estariam nem aí com o dono do carro avariado. Eles simplesmente sairiam da cena do acidente e felizes por não terem sido pegos e responsabilizados pelo ocorrido. Eles certamente não iriam abrir um boletim de ocorrência da situação em que eles se envolveram.
Na maior parte dos casos, não é assim que tais situações são tratadas nos países mais ricos do mundo. E como isso funciona, então? Bem, nos países mais ricos do mundo, se uma pessoa acidentalmente danificar o carro de outra pessoa e o proprietário não estiver por perto, espera-se que ele ou ela tente entrar em contato com o proprietário do carro danificado. No mínimo, deixar um bilhete com as informações pessoais para contato. Bem, você poderia dizer que é porque eles podem pagar pelo ocorrido, uma vez que eles moram em um país com um alto poder aquisitivo. Meu argumento é que eles fazem parte de um país mais rico porque a moral desse país exige honestidade em tais situações. Em alguns países, quem está no poder concede favores aos seus amigos e familiares. Eles usurpam do dinheiro público, tirando assim a dignidade daqueles que precisam e merecem, e dão aos seus próprios amigos e familiares, pois a moral de sua cultura diz que é a coisa certa a se fazer. O estudo descobriu que nos países mais ricos do mundo, de modo geral, tais ações são consideradas moralmente erradas. Portanto, se um grupo de amigos sai junto e um deles acidentalmente causa danos à propriedade privada de outra pessoa, a expectativa dessas culturas é que a pessoa culpada pague pelos danos causados. Nesses países, você tem irmãos e até mesmo pais fazendo com que seus próprios familiares sejam culpados de violar a lei perante o poder público. Por quê? Porque a moral desses países diz que a lei e os direitos da pobre vítima têm primazia sobre as relações sociais. Isso é impressionante, se realmente for isso que realmente acontece. Meu ponto é que a moral depende do condicionamento cultural. E então, a fim de resolver um dilema moral, é preciso considerar os princípios. Um princípio é uma lei abrangente ou fundamental, e os princípios bíblicos transcendem as diferenças culturais. Você poderia, por favor, repetir isso? Os princípios bíblicos transcendem as diferenças culturais. Então vamos dar uma olhada nos princípios bíblicos. Não são muitos, mas todo dilema ou problema moral pode encontrar uma solução quando você olha para os princípios bíblicos que devem governar nossas vidas. Abra em Mateus 22. Aqui os fariseus perguntaram a Yahushua: qual é o maior mandamento da lei? Leia a resposta do mestre nos versículos 37 a 40. Ok. Respondeu-lhe Yahushua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ame Yahweh de todo o seu coração, alma e mente, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o princípio fundamental para vivermos em paz com outros e é aplicável independentemente da cultura de onde somos. Agora, Chris, abre em Miqueias, capítulo 6, e leia o versículo 8. O que diz esse verso? Ok. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que Yahuwah pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Devemos deixar a justiça moldar todos os nossos atos e devemos amar a misericórdia e andar humildemente com nosso Criador. Esses são os princípios que transcendem a sujeição cultural e que resolverão qualquer dilema moral que enfrentemos. Eu realmente nunca pensei sobre isso dessa forma, mas com certeza faz sentido. Tudo bem, mais uma pergunta rápida, ou pelo menos não teremos muito tempo para respondê-la. Silvia, de Veracruz, México, pergunta: qual é a diferença entre justificação, santificação e glorificação? Bem, todos os três são dons. A justificação ocorre no instante em que o pecador arrependido estende a mão da fé e agarra a promessa do perdão. A partir do momento que ele faça isso, seus pecados são perdoados. O sangue de Yahushua cobre toda a sua vida de pecado que estão nos registros celestiais. E ele se apresenta diante de Yah como se nunca tivesse pecado. E a santificação? A santificação é instantânea e também é um processo, assim como é um dom gratuito da graça e está disponível a todos os que simplesmente o aceitem pela fé. E em que ela difere da justificação? A justificação é o sangue de Cristo que perdoa os pecados do mundo, e a santificação são os méritos de sua vida sem pecado concedidos ao crente. Assim, essa pessoa não apenas se coloca diante de Yah, como se nunca tivesse pecado. Essa é a justificação, certo?
Certo, e continuando o meu raciocínio, essa pessoa se coloca diante de Yah como se toda a sua vida tivesse se ocupado em fazer a vontade de Yahweh, assim como a de Cristo. Quando o Pai olha para você, ele vê uma vida que reflete a vontade e o caráter divino, porque recebemos em nosso favor a justiça de Cristo. E como isso também é um processo? Isso também é um processo, porque quando o crente se entrega totalmente e aceita esses dons por meio da fé, a promessa de Ezequiel 36 se torna uma realidade. É o que você leu há pouco. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Fecha aspas. Porém, o que devemos lembrar é que esse processo é fruto de já termos sido justificados e santificados pela fé, e não é um pré-requisito. E então, o que é a glorificação? A glorificação também é um dom. Nós já conversamos sobre isso antes e dar-se-á em face do retorno de Yahushua, período esse que haverá crentes ainda vivendo nessa terra. Paulo descreve isso em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Você poderia ler esses versos para nós, por favor, Chris? Ok. Diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A glorificação concederá aos santos que estarão vivos duas coisas: corpos glorificados e imortais, e uma natureza superior para que eles nunca mais pequem. E eles são todos dons da graça. Com certeza são. E isso é tudo que tínhamos de tempo para hoje, amigo ouvinte. Mas continue enviando-nos as suas perguntas, comentários e pedidos de oração. Acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir de você. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Romanos 8, versículo 28 tem sido uma das minhas promessas favoritas. Sempre que me encontro em uma situação em que parece que minha vida está desmoronando bem perto de mim, eu logo penso em Romanos 8, 28. Diz, abre aspas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahuwah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é certamente o que aconteceu em um dia que Carlos Rodrigues não deveria estar em casa, mas que providencialmente ele estava. Carlos tinha tirado uma semana de folga do trabalho, uma vez que ele tinha recebido a visita de alguns familiares. Caso contrário, ele nunca estaria em casa àquela hora do dia. Mas Yah, que conhece o futuro, sabia exatamente onde Carlos precisaria estar naquele dia e não seria no trabalho. A paz de um dia tranquilo foi repentinamente quebrada quando uma mulher que morava várias casas abaixo da de Carlos veio correndo rua acima gritando. Ela passou por várias casas e foi direto à casa de Carlos. Quando ele abriu a porta, ele viu uma cena que não sairia mais de sua mente por meses. Ela segurava em seus braços um bebê sem vida. Ele rapidamente pegou aquela criança e entrou porta adentro. O infante estava todo mole, ficando roxo, e Carlos não conseguia encontrar sua pulsação. Enquanto a mãe soluçava, Carlos, em espírito de oração, iniciou o processo de reanimação cardiorrespiratória. Agora, é importante salientar que ele nunca havia feito esse procedimento antes. No entanto, quando seu primeiro filho nasceu, ele sentiu o desejo de aprender esse procedimento de uma forma técnica, mas acabou aprendendo sozinho assistindo a vídeos no YouTube com demonstrações de como essa reanimação poderia ser feita. Aparentemente, a mãe havia deixado seu bebê de 13 meses na banheira por apenas um momento e quando retornou, a criança estava boiando e sem nenhum sinal vital aparente. Depois de minutos que pareciam horas, o bebê voltou a respirar e, em seguida, profissionais de emergência médica chegaram ao local. Eles examinaram o bebê e garantiram à mãe, que estava em pânico, que seu filho estava bem, acrescentando que Carlos, sem dúvida nenhuma, havia salvo a vida daquela criança.
Ainda ajoelhado e percebendo que ele havia trazido aquele infante de volta à vida, Carlos notou que ele estivera ajoelhado o tempo todo sobre a foto de Yahushua, enquanto realizava o processo de reanimação cardiorrespiratória. Ao relembrar o incidente, Carlos diz, abre aspas, Deus definitivamente teve um grande papel em tudo. Mais tarde, eu perguntei àquela mãe, por que você veio à minha casa? E ela disse que Deus a havia guiado até lá. O Salmo 136, versículos 1 a 3, exorta, rendei graças a Yahuwah porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não importa em que situação você se encontre e não importa a emergência que bateu à sua porta, saiba que Yahuwah está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Mesmo em meio a problemas, você poderá pela fé louvá-lo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostei muito da discussão de hoje, Will. Acho que eu posso falar por muitos cristãos quando eu digo que temia o fim, porque sabia que, no fundo, eu não estava pronto para adentrar no reino de Yah. E eu também sabia que eu nunca seria capaz de me preparar sozinho e sem uma ajuda externa. E quanto mais velhos ficamos, mais essa compreensão fica cada vez mais longe de atingirmos. É verdade. Se eu ainda peco depois dos 20 anos, eu continuarei pecando depois dos 30, 40 e chegarei a um ponto que talvez eu diga, pronto, agora eu já estou refletindo perfeitamente o caráter divino? Bem, você nunca chegará a esse ponto, muito menos eu. Na verdade, nenhum de nós. E é aí que mesmo os cristãos mais sinceros podem cair nesse mesmo erro. Sim, e é correto dizer que para ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade santa, precisamos obedecer aos mandamentos de Yah. Mas também é verdade que com nossa natureza pecaminosa, nunca conseguiremos alcançar esse feito. A beleza de estarmos escondidos com Cristo em Yah é que tudo o que precisamos, desde perdão e justificação até santificação e obediência, está disponível como um dom gratuito para todos que simplesmente o aceitarem pela fé. E é disso que precisaremos nos dias que à frente estão. Nós nos concentramos na dificuldade física da vida quando a marca da besta está sendo aplicada e não podemos comprar ou vender, a menos que aceitemos a marca da besta. O problema é que nos concentramos nas tragédias e percalços que enfrentaremos sob as trombetas. Mas acho que nunca falamos sobre as dificuldades espirituais quando Satanás aparecer bem próximo do fim das trombetas e fingir ser Yahushua. Se você, caro ouvinte, perdeu o programa que tratamos sobre isso, você ainda poderá ouvi-lo. Procure pelo programa intitulado O Embate Final, Satanás em Mantos de Luz. Mas você está certo, Chris, em dizer que as batalhas mais desafiadoras de que enfrentaremos em um futuro bem próximo, assim como os delírios mais perturbadores que teremos que enfrentar, serão os espirituais e não os físicos. Se você passou a vida contando com os méritos do sangue de Yahushua para perdoar seus pecados outrora cometidos e em sua própria abnegação e seu estilo de vida rígido, a fim de que você estivesse preparado para viver no reino de Yah, você certamente estará bastante vulnerável quando Satanás bater à sua porta e te pressionar por meio de alegações e de acusações infundadas, procurando assim mostrar o grande pecador que você é. A única esperança para qualquer um de nós, de agora em diante, será usufruir dos méritos do sangue de Yahushua e sua vida sem pecado. Isso é verdade, Will. Eu gosto da visão registrada em Zacarias 3. Ela nos traz grande conforto e alento. Ouça, queridos amigos, enquanto eu leio essa passagem. É a de Zacarias 3, versículo 1 e 2. Diz, abre aspas, Yahuwah me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Yahuwah, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas Yah disse a Satanás, Yahuwah te repreende, ó Satanás. Sim, Yahuwah, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo?
Somos todos tiçãos tirados do fogo, não é mesmo? Não temos dúvidas disso. E o que é interessante é que Josué, o sumo sacerdote, não disse nada e nem podia, pois ele sabia que era um pecador. O próximo versículo diz: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Fecha aspas. Novamente, Josué não responde a Satanás, porque ele sabe que ele não tem poder para isso. E ele sabe que é pecador. Esses são os trapos de sua justiça própria. Ele permanece em silêncio diante das acusações de Satanás, porque ele sabe que elas são verdadeiras. Sim, mas olhe para o próximo verso. Sim, e é para onde eu estava indo. Vai em frente e leia para nós, Will. Ok, agora aqui vemos Yahweh falando. Ele diz, abre aspas, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Isso é um dom. Estas são as vestes da justiça de Cristo que vestem a Josué. E essa é a essência do programa de hoje que você nos brindou, Will. Nos dias que virão, quando Satanás vier até nós e nos pressionar contra o senso de nossa própria pecaminosidade, não há nada que possamos dizer para rejeitar tais acusações, pois elas são verdadeiras. Tudo o que podemos fazer é aceitar as acusações, reconhecê-las como verdadeiras e dizer, sim, mas Yahweh me amou tanto que deu seu Filho unigênito que eu, crendo nele, não morrerei, mas terei a vida eterna. Pela fé, morri com Cristo. Portanto, sua justiça é minha e eu sou aceito no amado. É isso que temos que nos agarrar nos dias que à frente estão, e não a nossa justiça, pois não possuímos nenhuma. É Cristo o primeiro, o último e a nossa única chance. E é o amor de Yah que tornou isso tudo disponível como um dom gratuito para qualquer um de nós que o aceitarmos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna por meio de Yahushua. É um presente. Nós não pagamos por presentes que nos são dados. Nós simplesmente os aceitamos com gratidão. Os dons de Yah são vastos e nos alcançam por meio do perdão. E é tudo o que necessitamos para que sejamos restaurados à imagem divina. E tudo o que temos que fazer é aceitá-los. E quando assim procedermos, Yahweh nos levará ao seu reino, pois esse é o desejo de seu coração. Ele é nosso Criador e também é o nosso Recriador. Eu gostaria de encerrar o programa de hoje lendo Isaías 44, versículo 2 a 4. Essa é uma promessa, queridos ouvintes, e isso é o que nosso Criador fará para recriar-nos à sua imagem. Diz, abre aspas, assim diz Yahweh, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes e brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes de água. Fecha aspas. Aceite os dons de Yah. Eles permitirão que estejamos prontos para viver com Ele em seu reino eterno. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance,
preparando um povo para o breve retorno do Salvador.